O marido segura a mão da esposa com força e grita quem dá a ela o direito de usar essa roupa. A esposa estava com medo, mas não se atreveu a discutir porque se casou com um homem rico, então ela teve que ser paciente. Esse é o primeiro passo para se tornar uma noiva rica. Ou fica com raiva, ele diz voltando para o quarto, ele dá a ela 2 segundos para trocar de roupa. Ele se virou para sair, mas sentiu como se alguém estivesse espiando. Ou imediatamente percebeu que algo estava errado. Depois sai e grita se tá bom. Ele perguntou a Eda se ela fazia isso. Finalmente, ele deu um aviso para não tirar sarro de sua irmã perdida. Porque essas são as roupas que Seren usava quando estava vivo. Esse naipe é importante para On e Lyra. Lyra dobrou cuidadosamente as roupas e as colocou no armário. Ela foi aproveitada por Eda, mas Lyra ainda era muito gentil. Ela só tinha que ser paciente. Quando chegou à sala tentou agir normalmente. Apenas Zeynep percebeu que os sentimentos de Lyra não estavam certos. Ela disse a Lyra para se divertir. Eda se sente desconfortável. Para Zeynep, Lyra é sua cunhada. Desde a morte de Seren, é graças a Lyra que Zeynep sente calor. Ela elogiou ou por se casar com uma mulher tão bonita. Esta é a bênção da família. E Dona Ilha não se opôs. É hora de dormir, Zeynep pretende conversar com Lyra. Ou olhou para eles com uma expressão confusa. Mas quando Lyra foi para seu quarto, ela viu Eda esperando. Lyra sabia que as roupas eram feitas por Eda. Ela não é mais tímida. Ela diz a Eda que sabe que Eda a odeia e espera que Eda não exagere. Eda pode ferir Lyra, mas não pode usar Seren. Mesmo que Eda não queira, Lyra ainda estará aqui para espiar. Eda não sabia o que dizer. Neste momento, Zeynep estava conversando com On novamente. Ela pode sentir a tristeza de On, mas a vida tem que continuar. Zeynep pegou o presente que era uma moldura em branco. Ela espera poder ver a imagem romântica de On e Lyra neste quadro. Lyra estava prestes a dormir quando viu a concha de antes. Naquela época, On era muito gentil, agora ele é muito frio. As palavras de Zeynep deixaram On muito zangado. Antes de ir para a cama, ele gritou com Jéssica. Pegou seus fones de ouvido e colocou a música favorita de Seren e pediu a Lyra que refletisse sobre quem causou essa tragédia. Mas quando ele saiu da sala, ele percebeu que falou um pouco demais. Mas como On pode se desculpar? Em seu coração ele entendeu muito claramente quando atormentou Lyra. Ele também se sentiu extremamente frustrado. Esta noite é uma noite sem dormir. Essa é a realidade. Quando uma pessoa morre, a família sofre mais. Portanto, devemos compreender o presente e valorizar nossos entes queridos. Então On foi sozinho para o jardim de flores, lembrando-se do tempo que passou com sua irmã. Agora ele não esperava se arrepender do que fez com Lyra. Lyra ficou acordada a noite toda. Ela chorava constantemente. Ela tirou os fones de ouvido e respirou fundo, depois se trocou e desceu as escadas. Lyra passou por On. Quando On voltou para seu quarto, Lyra não estava em lugar nenhum, então ele desceu correndo para encontrá-la. Ele vê Lyra conversando com um amigo de Seren. On com raiva arrasta Lyra para a sala de estudo. Depois ligou o computador e ligou o bolo dando vídeo. O tempo passava a cada segundo, mas Lyra não suportava vê-lo. Ela se virou e correu para fora. Neste momento, quando a parte importante estava sendo tocada, ou ainda estava imerso na dor. Quando estava para sair, foi atraído pelo barulho do vídeo. Ele percebeu que o vídeo ainda não havia terminado. Então ele foi para o computador para rebobinar o vídeo. No final, ele viu que Seren não comeu o bolo mas jogou no lixo. Ou não pode acreditar que isso é real. Desta vez ele ficou chocado. Lyra não é o assassino? Em seguida, apertou o botão play, no qual ficou claro que quando Seren saiu, a mesma enfermeira pegou o veneno e colocou no café. Ou assistiu muitas vezes e viu Seren bebendo aquela xícara de café. Nesse ponto, On confirmou que Lyra não teve nada a ver com a morte de sua irmã. On se sentiu culpado e arrependido. Ele disse que não deveria tratar Lyra assim. Depois de saber a verdade, On imediatamente disse a Lyra. Ou não poderia ser tão frio com Lyra como antes, ele foi gentil com Lyra. De repente ele percebe que a pessoa que ele sofre há 2 anos não é o assassino que matou sua irmã. Ele assistiu o vídeo várias vezes, ele finalmente confirmou que a morte de sua irmã não tinha nada a ver com Lyra. On se sente tão envergonhado. Ele realmente queria matar Lyra. Tudo que ele fez trouxe muita dor para Lyra. Ou sabe a verdade agora. Mas ele estava na sala hesitando por um longo tempo, ele pensou em como falar com Lyra. Lyra vai perdoá-lo? Se ela for embora, ele sabe o que fazer. Depois disso, On voltou para o quarto, ele não notou Eda. Mas ele não viu Lyra. Foi só então que On percebeu como as palavras eram difíceis agora. Ele pensou que talvez Lyra estivesse do lado de fora, ele olhou por toda a mansão, mas ainda não conseguiu encontrar Lyra em lugar nenhum. Depois de ir para a cozinha, ele lembrou que ontem ainda a atormentava e disse para ela fazer 100 pratos. Seu humor estava ainda mais confuso. Ele foi ao jardim de flores para encontrá-la. Só agora ele percebeu que estava acostumado a viver com Lyra, mas não importa o que aconteça, ele decidiu contar a verdade. Ele avistou Lyra em um canto, ou ainda não ousou contar a verdade a Lyra. Com isso, Lyra foi prejudicada até agora. Ela também é a vítima neste caso.
ou odeia tudo que ele fez, mas agora ele encontrou o mordomo. A governanta então contou para a dona Ilha que a expressão de On como macaco comendo pimenta parecia ter acontecido. Então Ilha foi para a sacada assistir On e Lyra. Ela está curiosa sobre o que aconteceu entre On e Lyra, mas On não ousou dizer a verdade. Quando estava para sair, viu Lyra cavando um buraco com as mãos. Então ela enterrou o colar sob. On estava prestes a intensificar para detê-lo, mas ele não ousou. Ele só podia ficar subrepticiamente ao lado dele e assistir. Então On saiu silenciosamente, deixando Lyra sozinha segurando a dor. Ela disse a si mesma que sua vida atual é um inferno na Terra. Ela não sabe ser boa, mas On sofreu ainda mais do que ela. Onde quer que ele vá pensará no que fez a Lyra, ou sentou-se impotente no chão. Ele continuou socando o chão para descarregar sua raiva. Ele não sabe o que fazer a seguir. À noite as pessoas da mansão estavam conversando. Ilha ficou um pouco irritada. Porque é tão tarde que On ainda não voltou. Aliás, não vi Lyra descer para comer. Então ela ligou para On, mas ouviu a campainha tocando ao lado dela. Zeynep sentiu que algo estava errado, então ele subiu para ligar para Lyra. Ela reajustou suas emoções, tentando não deixar Zeynep perceber nada fora do comum. Mas não importa o quanto ele escondeu, Zeynep notou. Ela abraçou Zeynep. Mesmo não sabendo o que estava acontecendo, Zeynep adivinhou que era porque On estava de mau humor. Zeynep achou que ficaria bem nos próximos dias, quando ele tivesse a mente mais aberta. Mas Zeynep tem a sensação de que Lyra pode dar tempo a On. Se On intimidar Lyra no futuro, Lyra deve contar a Zeynep imediatamente. Depois de consolar Lyra, Zeynep voltou para a sala. Ilha rapidamente perguntou a ela onde On foi. Zeynep só poderia explicar que On brigou com Lyra. Eda ouviu isso e acrescentou: eles brigam frequentemente. E On ficou do lado de fora até tarde da noite. Ele não se atreveu a voltar para a vila. O amor que deveria ter pertencido a ele foi destruído por ele. Mas Lyra ainda não sabe de nada. Ela experimenta o subterrâneo. Esta é uma das coisas que ela faz todos os dias. Então pegue as roupas que Seren usava quando estava vivo. Ela costurou, mas as palavras que On disse uma vez apareceram em sua mente. Ela é uma assassina. Venha para pensar sobre isso. Ela descuidadamente espetou uma agulha em sua mão, mas mesmo assim, Lyra continuou a cerrar os dentes e perseverar até tarde da noite antes de On retornar à mansão. Ilha ficou do lado de fora esperando por ele. Diante da pergunta da mãe, On não falou muito. Agora ele só tem Lyra em sua cabeça. Nesse momento bateram na porta. Lyra achou que era alguém. Era On. Neste momento a atmosfera de repente se tornou estranha. Ouviu o colchão no chão. Lyra rapidamente escondeu suas roupas nas costas. Quando ela estava prestes a sair, On ligou de volta. Ele hesitou por um longo tempo sem saber como abrir a boca. On disse a Lyra para ir para a cama e ele dormiu no sofá. Ele também estava preocupado que Lyra o deixasse, então ele se recusou a dizer a verdade, mas a atitude de On mudou, cada vez que ele Lyra gentilmente.